Gravação iniciada. Muito bom dia a todos. Nós iremos iniciar nesse momento a nossa sessão do dia 15 de dezembro de 2020, turno da manhã. Temos quórum já qualificado para fazer a abertura da nossa sessão. Nosso julgamento se iniciará com o item 78 da pauta, que é o processo do recorrente CGG do Brasil Participações. Nós já temos presente em nossa sala o Dr. Lucas, que é o patrono e irá fazer sustentação oral, representando o contribuinte. O processo é de relatoria do Dr. Leonardo Agassawara, quem eu já passo de imediato para lá. Dr. Lucas, o conselheiro Leonardo irá fazer a leitura do relatório. Encerrada a leitura, o senhor terá 15 minutos para fazer a sua sustentação oral e, finalizado isso, nós retornaremos para que o conselheiro Leonardo profira o seu voto, ok? Perfeito. Presidente. O ajuste que meu nome é Thiago. Pronto, é Thiago, é isso que eu ia dizer. Pronto. Tá aqui na... Não está certo, presidente. Thiago Marques. Desculpa, porque o e-mail tem Lucas Pereira. Tá, mas é verdade, Thiago de Matos. Desculpa aí, doutor Thiago. Sem problema. Pois não, presidente. Bem-vindo, doutor Thiago. É um recurso voluntário que foi interposto em face de acórdão da RJ, que, por unanimidade de votos, decidiu julgar parcialmente procedente manifestação de inconformidade apresentada. É uma PERD-COMP. Aqui nós vamos discutir crédito de pagamento a maior de COFINS não cumulativa, período de 2007, valor de 1,2 milhões. O formalizado tratamento manual, a contribuinte foi intimada a apresentar documentos, teve início a ação fiscal com base em mandado de procedimento fiscal, houve relatório da autoridade fiscal que procedeu à diligência e que resultou no despacho decisório. E, bom, eu vou saltar aqui as questões de fundo, porque eu vou retomá-las no voto, e também porque a gente vai ter a sustentação oral do Dr. Thiago, que certamente vai nos localizar aqui quanto às questões tratadas nesse processo, né? Então, a gente vai discutir aqui insumos de alguns itens. É um processo bem interessante, porque a gente vai tratar aqui de alguns materiais que eu acredito que a gente não tenha tratado ainda. A atividade dessa empresa é uma atividade que se dedica à prospecção de dados sísmicos de bacias sedimentares marítimas brasileiras. Esses produtos são vendidos para seus clientes, que são todas empresas ligadas à exploração do petróleo, né? Então, nós vamos tratar aqui de alguns materiais ligados ou não às suas atividades, né? Então, eu vou dispensar também a leitura quando eu for ler o meu voto a respeito do critério que nós utilizamos, clássico critério sobre insumos aqui. A DRJ decidiu pela improcedência do pleito, faço a transcrição também da ementa, e a contribuinte, ela interpôs recurso voluntário e indica que a DRJ também não considerou o pagamento parcial realizado no montante de R$ 33.659,99, e no demais, reiterando as razões da manifestação. É o relatório, presidente. Obrigado, doutor Leonardo. São 10h06. O doutor Thiago tem até as 10h21. Pode falar. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, conselheiro relator. Bom dia, vossas senhorias. Eu agradeço a concessão da palavra e quero, desde já, registrar que não tenho qualquer intenção de discorrer sobre a discussão jurídica, que é o pano de fundo desse processo, tendo em vista que a questão do direito à apuração de crédito de PIS/COFINS sobre insumos já é tema conhecido dessa turma, tendo sido objeto de inúmeras decisões. Feito esse esclarecimento preliminar, o objeto da minha sustentação é chamar a atenção apenas para 2 pontos. O primeiro, o conselheiro relator já abordou de certa forma, ele diz respeito ao que talvez seja um erro de cálculo da decisão de primeira instância. Por um lado, a decisão da primeira instância não refletiu o valor apontado como devido na fiscalização e que a concorrente reconheceu e pagou, ou seja, a recorrente ela fez um pagamento parcial
do valor apontado em fiscalização. Isso não foi refletido na decisão de primeira instância. A decisão de primeira instância ainda, ela reconheceu parcialmente o direito do crédito da empresa recorrente. Todavia, também em relação a essa parcial procedência, o valor não foi refletido na decisão, ou seja, é preciso apenas equacionar o descompasso entre o pagamento parcial realizado pela recorrente quando da autuação, a procedência parcial reconhecida em primeira instância e o valor apontado como devido nessa decisão. Isso é apenas um ajuste que precisa ser feito. Acredito que aqui não há nenhuma controvérsia, é mesmo uma questão de, provavelmente, um erro de cálculo, um ajuste pequeno que precisa ser feito na decisão, em relação à decisão de primeira instância. O segundo ponto que a recorrente pretende destacar diz respeito ao fato de que essa decisão de primeira instância ela refletia um posicionamento fazendário anterior ao julgamento pelo STJ do RESP 1.221.170, que foi aquele julgamento sobre recursos, sobre o rito dos recursos repetitivos em 2018. Após esse julgamento, a própria Receita Federal, através da COSIT, editou o parecer normativo número 5 de 2018, reconhecendo expressamente o direito a crédito de PIS/COFINS sobre algumas despesas que são tratadas nesse recurso e que são objetos de autuação, como, por exemplo, a manutenção de equipamentos utilizados nas atividades da empresa. Como o conselheiro relator destacou, a empresa ela tem, por atividade, ela presta os serviços de análise de processação de dados sísmicos, ou seja, a embarcação vai ao alto mar, faz a coleta de dados sísmicos junto à bacia sedimentar marítima e realiza o processamento desses dados a pedido de seus clientes. É um serviço complexo que envolve, portanto, uma atividade desenvolvida em alto mar e que precisa de equipamentos técnicos bem específicos da atividade. E uma questão que foi apontada em fiscalização foi a utilização de fitas de limpeza desses equipamentos, ou seja, eram utilizadas à época desses fatos fitas de limpeza dos drivers que processavam os dados sísmicos. Fazendo uma analogia, mal comparando, é como aquelas fitas que alguns de nós recordam, aquelas fitas que eram utilizadas para limpeza de videocassetes. Era algo nesse sentido. E a recorrente utilizava, de acordo com a tecnologia da época, claro, utilizava essas fitas, e isso foi objeto de autuação, só que o parecer normativo 5 de 2018, no parágrafo 89, ele reconhece expressamente que há direito a crédito sobre manutenção de equipamentos, e aqui se encaixa essa questão da limpeza dos equipamentos dos drivers utilizados pela recorrente. Outro ponto que é claramente reconhecido no parecer normativo é a questão da terceirização de mão de obra. A fiscalização apontou que os pagamentos relacionados à contratação junto a outras empresas de profissionais especializados e utilizados nas atividades técnicas da recorrente não dariam direito a crédito. Esse ponto também foi objeto específico do parecer normativo 5 de 2018, ele consta dos parágrafos 123 e seguintes do parecer normativo, e isso reforça que também em relação a esse ponto já há uma alteração clara de posicionamento fazendário. Além disso, é apenas preciso reforçar que a recorrente, de novo, ela presta serviços de processamento de dados sísmicos nas bacias marítimas brasileiras, ou seja, é um serviço prestado em alto mar, em embarcações enormes que ficam nos pontos de interesse dos clientes, e para essas embarcações são deslocados profissionais, a equipe técnica e, eventualmente, equipamentos. Então, é nesse contexto que se encaixam as despesas que foram apontadas pela fiscalização como fretes e carretos, ou seja, nós não estamos diante de um caso de frete e carreto usual, nós estamos falando do deslocamento de equipamentos que são essenciais para a prestação de serviço para as embarcações da recorrente. E é nesse contexto que se fala em fretes nesse processo, ou seja, o deslocamento de equipamentos e pessoal que são imprescindíveis para a prestação de serviços da recorrente. De modo similar,
a questão dos rebocadores de embarcação. Esse gasto ele decorre do fato que não é possível simplesmente estacionar embarcações do porte daquelas utilizadas pela recorrente. São embarcações enormes e, para atracar, elas necessitam ser rebocadas, ou seja, elas não podem entrar desacompanhadas nos portos e simplesmente atracar nesses portos. Elas precisam ser rebocadas para fins de atracação, e é nesse contexto também que se encaixa essa despesa específica dos rebocadores de embarcação utilizados pela recorrente. Por fim, a questão ainda das despesas incorridas com adequada destinação de resíduos. Essa é uma questão que também já é amplamente conhecida, sendo inquestionável a sua necessidade. Bom, conjugados esses pontos, percebe-se que todas as despesas discutidas nesse recurso voluntário, ou seja, não estamos mais aqui falando daquela despesa que a recorrente reconheceu que seria indevida e recolheu o valor lá atrás, mas que a decisão não refletiu isso no valor, mas as despesas discutidas nesse recurso voluntário, de fato, conferem direito à recorrente por serem necessárias às suas atividades de prestação de serviço. Consequentemente, o valor dos créditos referentes a essas despesas devem ser reconhecidos também agora em sede de segunda instância. A decisão de primeira instância, de novo, eu peço que permitam-me repetir, ela foi baseada em um posicionamento fazendário anterior ao julgamento repetitivo pelo STJ, e mesmo para refletir a decisão administrativa ao reconhecimento fazendário do direito a crédito, é preciso reformar a decisão de primeira instância. Bem, como dito, minha intervenção pretendia ser breve, sem entrar muito em discussões de direito, que eu sei que já são do conhecimento pleno dessa turma, era só mesmo para destacar esses dois pontos que eu considero de suma importância para adequar o deslinde desse processo. Agradeço mais uma vez a Vossas Senhorias a palavra concedida, fico à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado e um bom dia. Obrigado, doutor Tiago. Com a palavra o relator. Presidente, o recurso voluntário é tempestivo, atende os requisitos formais, portanto, ele toma conhecimento. Aqui a gente tem duas possibilidades, né? Tendo em vista que o pronunciamento da própria administração a respeito de insumos, a gente poderia baixar em diligência para fixar a matéria que restou controversa depois da edição do parecer, ou julgar. O que a gente tem decidido aqui na turma naqueles casos em que é mais cara crachá, é mais tranquilo para a gente resolver, onde não tem um terreno muito cinzento para saber se restou ou não controverso, a gente decidir. Eu busquei ser extremamente sucinto no voto, eu tenho buscado isso nos últimos votos que eu tenho apresentado, e essa tentativa de ser sintético é mais complexa às vezes do que escrever demais, né? Então, eu vou saltar aqui toda a parte sobre o histórico de insumos, agradeço o doutor também por ter feito o mesmo, e eu separei em 3 blocos, né? Então, eu coloquei aqui da maneira mais simples possível aquilo que eu achei que seriam os insumos que restaram devolvidos para o nosso conhecimento. Então, em primeiro lugar, a gente vai tratar dos dispêndios com material de informática, né? Então, a atividade desse requerente aqui é a aquisição dos dados sísmicos, né, dessas modalidades multiclientes, e esses dados eles são destinados para elaborar um banco de dados. E esse banco de dados ele o seu acesso organizado para os clientes desse contribuinte. Então, esse acesso ele é feito por meio físico, né? Então, é necessário que haja aqui uma capacidade grande de armazenamento. E aí, o contribuinte separa aqui 2 tipos de fitas, né? O Lázaro vai lembrar das fitas cassete, né? Dos vídeos cassetes. Então, em primeiro lugar, as de Betamax. Essa Miramax. Em primeiro lugar, as de armazenamento de dados, cujas capacidades podem variar e que servem para o envio de dados físicos para os clientes, né? E, em segundo lugar, as de limpeza. E eu acho que é feliz a argumentação do contribuinte nesse sentido, do patrono agora, no sentido de que a concessão de um implica necessariamente na concessão do outro, porque esse é o método próprio de manutenção do driver de armazenamento dos dados, e eles funcionam da mesma maneira como funcionavam aquelas fitas cassete de fato.
Então, de fato, aqui nós temos insumos voltados à própria prestação fim do serviço, né? Então, a DRJ decidiu que as fitas de limpeza, elas não seriam aplicadas diretamente no serviço prestado pela empresa, mas configuram tão somente mais um custo de manutenção e não poderiam ser considerados insumos. Mas, dentro dessas premissas que eu coloquei, para mim ficou bastante claro a ausência de manutenção do driver vai implicar perda de qualidade no serviço prestado. Então, aqui a gente não entra no critério da essencialidade, né, mas da relevância, sem sombra de dúvidas. Esse é o primeiro bloco. O segundo bloco, ele se volta aos dispêndios com mão de obra especializada, mini diárias, transporte pessoal e fretamento de aeronaves. Então, a DRJ decidiu que, de acordo com o conceito de insumo por ela exposto, só os serviços aplicados ou consumidos diretamente na atividade fim seriam passíveis de aproveitamento. Então, como é uma empresa que trata de pesquisa e coleta de dados sísmicos em bacias, eventuais gastos com terceirização de especializados que realizem atividades poderiam gerar créditos por serem considerados insumos na atividade do contribuinte. Então, para a gente tentar mudar um pouquinho essa premissa e se alinhar com o quanto decidido pela STJ, não é possível, de fato, se negar crédito a dispêndio realizado com mão de obra especializada, se necessário para o cumprimento da atividade. Então, aqui eu proponho um reconhecimento do crédito relativo aos tratados acima com a ROPE, Consultoria de Recursos Humanos, e com um novo visual terceirização dos serviços empresariais. Agora, com relação a essa última, existe um posicionamento aqui da DRJ de que os documentos que foram juntados ao contrato não especificam a categoria profissional dos empregados designados para prestação de serviço, não havendo com ele como inferir que os serviços contratados foram empregados na atividade fim, não merecendo manutenção, visto que, segundo o entendimento que nós adotamos aqui, a terceirização de atividade meio, e não apenas da atividade fim, também poderia ensejar este creditamento. E, de outro lado, eu não aceito aqui como créditos os gastos com fretamento de aeronave, mini diária, transporte pessoal, tendo em vista que eles não parecem, pelo menos pelo que transpareceu aqui no processo, essenciais ou relevantes para a atividade. Então, com a manutenção da glosa. E, por fim, nosso terceiro núcleo, eu fui mais breve ainda, dispêndios com fretes, carretos, reboques de navio, atendimento de emergência, remoção de resíduos. Embora eles não estejam diretamente relacionados com a atividade de medição sísmica, são dispêndios relevantes e até mesmo alguns deles essenciais para o desenvolvimento da atividade, para a prestação de serviço, devendo de ser atribuídos competentes créditos. Então, eu voto por conhecer, presidente, dar parcial provimento, recurso, mantendo a glosa apenas quanto aos dispêndios com diárias, transporte de funcionários, fretamento de aeronaves, devendo a unidade de preparo, quando da liquidação do acórdão, levar em consideração os valores já pagos pela recorrente, conforme consta do relatório apresentado. É como um voto, presidente. Obrigado, doutor Leonardo. Com a palavra, o doutor Oswaldo. Tenho uma dúvida e uma conclusão. A primeira dúvida é para quem souber me responder. Antes que me pergunte, para quem souber me responder. Vocês têm a recorrente, ela tem uma plataforma e que os funcionários são levados até a plataforma, ou ela tem um navio e aí esse navio é que é deslocado até o local de medição e aí é feita a medição? Isso não vai ter tanta diferença assim, é só para ficar claro. Porque uma coisa é você dizer que você está pagando, você paga a praticagem e o rebocamento do navio que transporta os funcionários, da embarcação que transporta os funcionários. E aí aí surgiria outra dúvida. Qual é a diferença dessa pública para a pública transporte de funcionários? E uma outra coisa, é feito em uma embarcação, eu não tenho uma plataforma, ou eu tenho uma plataforma, mas eu também uso uma embarcação. Aí sim, ou para a gente poder só separar o joio do trigo. Obrigado, doutor Oswaldo. Leonardo, antes de passar a palavra, o doutor Tiago pediu para fazer algum esclarecimento. Só relembrando, doutor Tiago, que nesse momento são permitidos apenas esclarecimentos de fato, tá? Com a palavra.
É exatamente isso que eu pretendo fazer e tentando responder ao conselheiro. Na verdade, existem as duas situações, ou seja, em algumas situações a embarcação ela está atracada, o corpo técnico e até os equipamentos entram na embarcação e vão com a embarcação para o ponto onde será feita a coleta dos dados sísmicos para processamento. Mas há também aqueles casos em que a embarcação já está lá e voltar com essa embarcação para o porto não faria sentido nenhum, porque a embarcação já está muito longe da costa, então aí você tem que ter outras embarcações, às vezes até aeronaves, para levar algum pessoal, algum equipamento que é necessário para aquele serviço. É nesse contexto que se encaixa a despesa. Beleza, entendi. Então, quanto a isso, ok, está bem claro. Agora, eu vou divergir do conselheiro Leonardo só no ponto do contrato da terceirização de mão de obra da... Cadê? Estavam os dois contratos aqui. Novo visual. No primeiro contrato da Hope Consultoria, está muito claro que ele contrata são marinheiros, né? Marinheiros e mais pessoal de rádio e comunicação. Bom, se ele opera a embarcação, tem que ter marinheiro. Não vai colocar a gente lá para dirigir um barco, né? Mas no segundo caso, na verdade, no campo que deveria especificar qual é a mão de obra, está em branco. Eu não sei se está contratando pessoal administrativo, pessoal de marketing, copeiro, não sei o que está contratando. E aí sim, por se tratar de um benefício, caberia a ele demonstrar, e então me parece que tenha demonstrado no processo administrativo, sendo de rigor aí o lançamento nesse ponto. Doutor Leonardo? Não, perfeito. É um entendimento, né? De fato, a Hope, ela vai prever que ele deve ressarcir gastos comprovados de deslocamento de empregados às embarcações, né? Ida e volta. Alimentação, material para executar os serviços e assim por diante. De fato, o contrato com relação a novo visual, ele fica um pouco mais aberto, né? Agora, os dois têm o mesmo objeto social, tanto o novo visual como a Hope, né? Prestação de serviço de profissionais embarcados. Então, em princípio, é justamente a mesma coisa. Por isso que eu fiz a concessão do crédito. Mas, de fato, é um pedido de compensação. Então, eventual carência probatória aqui, ele tem desconformidade, em contrariedade ao pedido formulado pelo contribuinte. Vamos ver se ficou claro, então, doutor Leonardo. O senhor irá alterar o seu voto? Não. Para mim, como existe uma identidade de objeto social entre as duas empresas, o destino de um sela o do outro. Aqui eu acho muito inverossímil que seja um serviço diferente. Por ordem, então, nas solicitações que eu acabei de ver aqui, primeiro pediu o conselheiro Carlos Pantarola, em seguida o conselheiro Marcos Roberto. Não, a princípio, só um esclarecimento aqui do relator, que a ementa, eu acho que ela está divergindo do resultado, né? Sim, Carlos, eu não adaptei. Vou adaptar. Bem lembrado. Na minha versão tá grifado em amarelo, na de vocês não. Tá, ok. Boa. Marcos? Também é um questionamento direto para o relator, porque ele até bota naquele parágrafo que a DRJ mencionou a respeito do novo visual, que ele não teria sido, vamos dizer assim, especificado, né? Então, esse entendimento foi que a DRJ teve de que esses créditos da novo visual não dariam direito, não seriam possíveis. Eles glosaram esses créditos da novo visual, mantiveram a glosa dos créditos da novo visual e, no caso, o relator reverteu esses créditos da novo visual. Seria isso? Eu reverti a glosa, né? Reverteu a glosa dos créditos da novo visual. Exato, perfeito. Porque, só para confirmar, por causa do próprio, que foi levantado pelo doutor Osvaldo, né? Eu confesso até que eu tinha entendido que o senhor manteve a glosa dos créditos no visual, mas não, pelo que o senhor falou aí agora, não manteve, reverteu a glosa dos créditos no visual, aí
Eu até entendi, para mim até eu estava entendendo que esse teria sido revertido. Não sei se foi até esse entendimento do Dr. Oswaldo, mas é isso também, tá bom. É só para confirmar o seu entendimento. Eu só quero a premissa e para mim é mesmo objeto social, então eu concedo para os dois. O doutor Leonardo, então, reverteu a glosa. Para tudo, exceto... Em relação a dispêndios com mão de obra especializada, você reverteu a glosa tanto em relação à empresa Hope quanto à Nova Visual. Sim. Eu também tinha entendido diferente, pela sua primeira leitura. Mas tudo bem, agora já ficou claro. Então, nós temos uma divergência aberta pelo conselheiro... perdão. Temos o doutor Ronaldo também pediu a palavra. E em sequência, vamos fazer o seguinte, eu queria especificar aqui para vocês, vou passar a palavra ao conselheiro Ronaldo, em seguida ao conselheiro Carlos Pantaroli, e vamos dar por encerrada a fase de debates, tá? E vamos entrar em regime de votação. Só uma observação, acho que eu entendi porque da confusão. Aqui no final, na parte dispositiva, né, que está a mão de obra especializada, foi da cópia, realmente. Para mim também está atualizado, para vocês eu acho que não. Então... De fato, eu reverti a glosa com relação a dispêndio com mão de obra especializada. Para ambas as empresas. Não, tá certinho. Aqui tá certinho mesmo. É isso mesmo, tá certinho. Perfeito. Ok. Doutor Ronaldo. Só um esclarecimento também, em relação a um questionamento que o doutor Tiago, né, fez com relação à questão de cálculos. Eu não vi o relator se pronunciar sobre esse ponto. Está no última frase, última oração da parte dispositiva. Para evitar uma diligência, conselheiro Ronaldo, num caso como esse, eu deixei bem claro no final do relatório qual que seria o questionamento. E aí, ao final, eu retomo, dizendo, devendo a unidade de preparo, quando da liquidação do acórdão, levar em consideração os valores já pagos. Já pagos pela recorrente. Exato. E aí ela apura, né? Se foi o valor, se não foi, se é outro. Ok. Carlos? Não, eu ia questionar o Leonardo apenas em relação à questão de prova, realmente se, como na DRJ lá se afastou com base no conceito de insumo, eu não sei se as provas foram bem sindicadas lá embaixo. E como a gente está aplicando um novo conceito aqui, como até o Oswaldo levantou que achou que não estava suficientemente provada a questão da mão de obra, em relação às outras rúbricas, não se discutiu muito a questão probatória aqui no voto. Minha dúvida era essa, se analisando o processo, viu que estava suficientemente comprovado. Eu vi que tem bastante nota fiscal juntada aqui no processo, né? Tem. Não sei se alguém se pronunciou sobre elas. A única nem lá embaixo, nem aqui. A única que me gerou dúvida realmente, Carlos, foi com relação a essa empresa, né? Nova Visual. Agora, para mim, só o contrato, o objeto social das empresas ser o mesmo foi suficiente. No mais, eu acho que está bem provado. Eu não tive nenhuma dificuldade. Ok. O microfone, Lázaro. Eu estava aberto e eu fechei. Vamos entrar em regime de votação. Temos a divergência aberta pelo conselheiro Oswaldo, unicamente em relação a os dispêndios com mão de obra especializada da empresa Hope Consultoria, Novo Visual. Desculpem. Questionamento relativo a dispêndios com mão de obra especializada com a empresa Novo Visual, por entender que há carência probatória. Os documentos não comprovam a utilização dessa mão de obra na atividade produtiva da empresa. Isso porque no processo tem um valor global? Não, na verdade não tem a descrição o processo
embora o objeto social das empresas seja o mesmo, o objeto do próprio contrato, ele é para trabalhadores embarcados e desembarcados. Não tem especificação de que tipo de trabalhador. E quando você vai olhar a remuneração por trabalhador, justamente o campo que devia indicar qual é a função que aquela pessoa iria exercer está em branco. Ou seja, tem muitos indícios aí de que... tem indício para os dois lados. Tem indício, como o conselheiro Leonardo muito bem colocou, tem indício de que é para trabalho embarcado e é para atividade fim. Isso pelo objeto social das empresas. E tem outros indícios que levam a pensar o contrário. É como nós estamos tratando aqui não de indícios, mas sim de prova, e essa prova caberia ao recorrente. Quem arca com o ônus da prova frustrada é ele mesmo. Ok? O conselheiro Carlos, como vota? Eu acompanho o voto da divergência nesse ponto e o restante das glosas acompanha o relator. Obrigado. Conselheiro Oswaldo, ele já abriu a divergência, né? Conselheiro Marcos Roberto. Eu vou acompanhar a divergência por ausência de provas em relação ao contrato da Novo Visual, como o próprio doutor Oswaldo mencionou, e nos demais pontos eu acompanho o relator. Obrigado. Doutora Fernanda. Eu também. Divergência com relação à carência probatória e o resto com o relator. Obrigado. Doutor Ronaldo. Da mesma forma, senhor presidente. Obrigado. Doutor João Paulo. Igualmente, quanto à carência probatória nesse ponto, demais com o relator. Ok. Eu também acompanho a divergência. Então... Esse eu faço. Facinho. Dois parágrafos, papá. Ótimo. Então, já não vou nem precisar olhar a tabelinha aqui. Só um segundo, por favor. Esse até eu gostaria de fazer, viu? Nossa, eu tô super enroscado, cara. Toda semana tem prova da pós, eu tô super enroscado. Por isso que eu tô evitando fazer coisa muito... Eu acordei 4h30 da manhã hoje para estudar, cara. Hoje tem prova sobre valoração aduaneira. Meu Deus. Nossa, eu tô esgotado. Mas que legal. Gostei da objetividade, hein? Melhor não, impossível. Ser sintético, né? Muito difícil. Foi. Objetivo e claro. Em processo com crédito, isso é uma bênção, né? Porque senão... insumos dá para ficar horas, né? Tem um voto enorme, mas não vale a pena. Eu fazia voto enorme, hoje não. Nem dá, né? A metafísica é uma consequência de você estar mal disposto, como diria o Fernando Pessoa. Ele diz mais ainda, ele diz que pensar é estar doente dos olhos. Não podemos acreditar em tudo que Fernando Pessoa, que era poeta, dizia. Até porque ele mesmo dizia que ele fingia o tempo todo, né? Então... Senhores, acordam os membros do colegiado, por maioria de votos,
em dar provimento parcial ao recurso para reverter as glosas relativas a 1. Dispêndios com material de informática. 2. Dispêndios com mão de obra especializados efetuados exclusivamente com a empresa Hope Consultoria de Recursos Humanos Limitada. E 3. Dispêndios com fretes e carretos, reboques de navio, atendimento de emergência e remoção de resíduos. Vencido o conselheiro Leonardo Agassawara, relator, em relação aos dispêndios com mão de obra especializados efetuados com a empresa Novo Visual Terceirização. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto. Fez sustentação oral o patrono do contribuinte, Dr. Tiago de Matos Marques, OAB Rio de Janeiro, número 148407, escritório Bichara Advogados. Confere? Ok, muito obrigado, doutor Tiago, por sua participação. Peço que, infelizmente, nos deixe. Obrigado aos conselheiros e um bom dia. Para você também. Ok, podemos encerrar então a gravação. Fabimar, Leonardo? Oi, presidente. Podemos